que muitos dos políticos já viraram essa chave para o ano eleitoral. Então, basicamente, 2026 já começou. E já está em andamento também toda a negociação nos bastidores do governo Lula para que muitos ministros deixem o governo federal para disputar a corrida eleitoral deste ano. São 21 auxiliares do presidente Lula que devem deixar os seus cargos até abril. Isso acontece por exigência da própria legislação eleitoral. Eles precisam se desincompatibilizar, como a gente diz, de acordo com a regra, antes, com um período aí mínimo, antes das eleições daí das urnas, até para evitar que se utilize a máquina pública para ganhar votos, para influenciar o eleitorado. A maioria desses cargos deve ser preenchida por secretários executivos. A ideia é que o governo federal faça uma recomposição, entre aspas, temporária durante o período de eleições. E aí, no fim do ano, se inicia a negociação para a montagem de um novo governo que vai prosperar ali, vai perdurar, caso Lula seja reeleito, a partir do outro ano de 2027. Vamos lá. Ou até para reacomodar essas pessoas, também, a depender do cargo que elas conseguirem. Né? Ó, a gente vai trazer para vocês aqui alguns desses 21 nomes que estão cotados para disputar as eleições do ano que vem. Vou trazer um pouquinho do contexto de cada um deles para vocês. Primeiro, um do qual a gente já vem falando muito aqui no Live CNN, Fernando Haddad. Ministro da Fazenda resiste muito a disputar as eleições do ano que vem. Mas se depender das especulações que correm dentro do PT e também dentro do governo, há sim uma probabilidade muito grande de que ele acabe sendo pressionado a aceitar uma cabeça de chapa por conta da necessidade de se construir um palanque forte para o presidente Lula no maior colégio eleitoral do país. A candidatura prioritária vista pelo PT para Fernando Haddad é para o governo de São Paulo. A ideia é que ele dispute o Palácio dos Bandeirantes, mas essa equação de ter Tarcísio de Freitas disputando a reeleição joga um pouco contra o ministro da Fazenda, porque Tarcísio tem um favoritismo grande, está caminhando para uma reeleição, teria ali uma recondução mais fácil, tornando ainda mais difícil um cenário que já é complicado para o PT, que historicamente nunca conseguiu avançar, principalmente no interior do estado, e sempre encontrou ali uma barreira fortíssima para, de fato, eleger um governador no maior colégio eleitoral do país. Então, Fernando Haddad também acaba vislumbrando ali, ou pelo menos seus aliados vislumbram a possibilidade de uma candidatura ao Senado. Ele não quer nenhum dos dois, mas ele vai deixar o governo de qualquer forma, nem que seja para participar da coordenação da campanha do presidente Lula. Por que desse movimento? Tem gente que diz que Haddad precisa sair para ser uma espécie de plano B. Se algo acontecer com o Lula no meio do caminho, ele precisa poder assumir uma candidatura. E também existe ali a ideia de que ele passe a aceitar essa missão e se consolidar aos poucos como sucessor do presidente Lula. A partir do novo governo, poderia ir depois para a Casa Civil. Só um resumo da ópera. Temos ainda Sidônio Palmeira. Sidônio Palmeira foi marqueteiro do presidente Lula durante várias eleições, já trabalha com o presidente da República há bastante tempo e, diante da forte crise de comunicação que atingiu o Palácio do Planalto, ele foi chamado por Lula para assumir o comando da Secretaria de Comunicação Social. Tem quem diga que Sidônio pode deixar, sim, o cargo para comandar a campanha de reeleição do presidente Lula. Mas essa é uma possibilidade ainda um pouco nebulosa. Tem uma outra ala do governo que defende que Sidônio permaneça no governo, porque ele está trabalhando de maneira muito positiva na avaliação do próprio presidente Lula, tem obtido bons resultados e não é uma vaga fácil de preencher.